Boa noite a todos vocês que nos acompanham pela página de Facebook da Diocese de Barretos, aqui da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Mini Basílica, Papa Francisco, amigos e amigas, aqueles que nos acompanham pelos canais do YouTube, a minha saudação nesta noite, o meu desejo de que nós possamos mergulhar nesta noite naquilo que Teresa tinha de mais caro ao seu coração, que era o seu amor pelos padres. Vamos invocar o Espírito Santo, pedindo que ele nos ilumine e, ao mesmo tempo, que ele inflame o nosso coração de amor aos padres, no compromisso de rezar por eles, para que os padres possam ser sempre mais imagens vivas de Cristo, o bom pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísseis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe dos sacerdotes, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Então, como eu dizia há pouco, hoje nós vamos tratar de um tema dos mais importantes e dos mais queridos para Santa Teresinha, que é a sua relação com os padres. Esse foi o objeto do meu trabalho de final de curso, de mestrado no Teresianum em Roma. O meu trabalho tem como título A Mensagem de Santa Teresa de Lisieux para os sacerdotes. Então eu vou me servir deste trabalho para abordar rapidamente esse tema, esperando que a gente possa esgotá-lo perfeitamente nesta noite. Em primeiro lugar, é preciso considerar que a mensagem que Teresa dirige aos padres é fruto da ação do Espírito que age não só nela, mas em toda a Igreja. Nós podemos dizer que a compreensão que Teresa tem do padre, ela é expressão do sensus fidei, ou seja, do consenso que há na Igreja em torno da imagem do sacerdote. Nós podemos dizer que a experiência que Teresa tem na sua relação com os padres é muito semelhante àquela que todos nós temos, de uma imagem idealizada que vai aos poucos se tornando uma imagem real dos padres. Então todos nós fazemos essa experiência, não é? Então Teresa, a experiência dela não é diferente daquela que nós fazemos. O que é diferente em Teresa é o enfoque que ela dá a essa experiência, a maneira como ela vive essa experiência. E é o que nós vamos procurar compreender nesta noite. Não é? Um segundo aspecto que a gente tem que considerar é que quando Santa Teresinha refere-se aos padres, a sua preocupação é com a vida espiritual dos padres. Né? Como é que nós podemos definir a espiritualidade? Nós podemos comparar a espiritualidade ao orvalho da manhã, que mantém o gramado verde.
né? Então, numa noite de verão, numa noite de primavera, quando nós amanhecemos, geralmente a gente, quando sai, olha para a grama, olha para o jardim, olha, e a gente vê a grama coberta de orvalho, gotas de orvalho, que permitem com que a grama consiga sobreviver, manter-se verde. O que é a espiritualidade? É o que mantém viva a nossa vida de fé, a nossa experiência de Deus, o nosso relacionamento com Deus, né? Então, quando Santa Teresinha se dirige aos padres, ela fala diretamente a isso. O que é capaz de manter a nossa vida de padres verdejantes? Mas isso, claro, evidentemente, que não serve só para os padres, serve para todos nós, né? Todos batizados. O que é capaz de deixar a nossa vida espiritual verdejante, né? Ou seja, o que é capaz de dar vida à nossa fé? Isso é espiritualidade, né? E espiritualidade sempre parte do espírito, mas o espírito em maiúsculo. É ele que dá vida à nossa fé, é ele que dá vitalidade à nossa vida cristã, né? Portanto, é preciso, para que nós possamos manter viva a nossa vida cristã, é preciso nós nos abrirmos à ação do Espírito, sermos sensíveis à sua ação em nós, né? Portanto, quando nós falamos vida espiritual, nós não estamos falando de uma parte da vida, nós estamos falando de toda a vida. A vida cristã não é uma gaveta da nossa vida. A vida de fé não é um compartimento da nossa vida, é toda a nossa vida, vivida na dimensão da fé, vivida na dimensão do Evangelho, né? Então, quando nós falamos de vida espiritual, não é apenas um aspecto da vida, não, é toda a vida, né? Vivida à luz do Espírito. Bom, partindo dessas duas premissas, ou seja, que a compreensão que Teresa tem dos padres, ela nasce desse consenso, sensus fidei, esse consenso que existe no povo de Deus. O Papa Francisco gosta muito de referir-se a isto, né? O sensus fidei. A igreja tem uma percepção. E quando eu falo igreja, não é só os eclesiásticos, o povo humilde. Você tem uma percepção daquilo que é o caminho da fé, o caminho da vida cristã. Então, Teresa comunga participa dessa compreensão, dessa percepção. E Teresa se dirige particularmente à vida espiritual dos padres. Olha lá, o tempo vai correndo. Nós podemos caracterizar 3 etapas na vida de Santa Teresinha quando se refere ao seu relacionamento com os padres. A primeira etapa da vida de Teresa no seu relacionamento com os padres, ela ocorre na infância e na adolescência de Santa Teresinha. É um relacionamento à distância, é um relacionamento cheio de respeito e de admiração. No processo de canonização de Santa Teresinha, Celina diz isso. Seu respeito pelos padres era tão grande que eu não vi jamais qualquer coisa semelhante. Eu me lembro que quando ainda pequena, eu acreditava que os padres eram deuses. Tanto eu estava habituado a vê-los colocados fora do meio comum. Então, Celina fala de si para dizer, olha, era esse sentimento que Teresinha tinha em relação aos padres. Quais foram os padres que Santa Teresinha encontrou-se nesse período? Ela encontrou-se, não é um grande número de padres, né?
o padre de Cellier, que é o vigário da Catedral de Lisieux, né, que foi o seu confessor. Eu já falei da primeira confissão de Santa Teresinha. Santa Teresinha era um bom orador. Santa Teresinha vai lembrar-se das suas homilias. A primeira homilia que ela entendeu foi uma homilia do padre de Cellier, quando ele falava da paixão. O padre Doman, que é o capelão da abadia das beneditinas, da escola que Teresinha frequentou, né? O padre Doman que preparou Santa Teresinha para a primeira Eucaristia e também para a Crisma. Ela foi preparada no colégio das irmãs que ela frequentava. O padre Delatruy, que era o superior do Carmelo, que nós já ouvimos falar dele, né, que colocou tanta dificuldade para a entrada de Santa Teresinha. Aqui nós temos a foto número 16. É a foto do padre Delatruy, que colocou muita dificuldade para a entrada de Santa Teresinha no Carmelo, né? Ainda nesse período, Monsenhor Hugonin, é a foto número 17, né? 17. O bispo de Bayeux-Lisieux, né? Nós já falamos dele. Teresa vai a Bayeux, faz um penteado todo muito arrumado, né? Não sei se tem aquela foto aí, Pedro. Santa Teresinha jovem com o penteado todo arrumado para encontrar-se com o bispo, né? Então vejam, os padres com quem Santa Teresinha conviveu nesse período são poucos, né? O padre de Cellier, o padre Doman, o padre Delatruy e o bispo Hugonin, né? Né? Só para lembrar, eu penso que nós já comentamos sobre isso, o padre Doman, que preparou Santa Teresinha para a primeira comunhão e para a crisma, era um homem muito severo, uma pregação muito severa. Ele, de uma certa forma, ele participou, ele ajudou a desencadear aquele processo de escrúpulos de Santa Teresinha, né? Essa foto, né, quando ela vai encontrar-se com o bispo, né, arrumou-se toda para parecer mais adulta, né? E então foi com o Monsenhor Hugonin que ela encontrou-se, né? Mas voltando, o padre Doman era o capelão da abadia, preparou Santa Teresinha para a primeira Eucaristia, depois para a Crisma, era bastante severo, né, muito severo, jansenista, uma pregação que frisava a justiça de Deus, a punição de Deus, né, e ela tem grande... e ele vai marcar muito a vida de Santa Teresinha. Nós não vamos entrar muito em detalhes a respeito deles, porque nós já falamos deles, né? O padre Doman, o padre Delatruy, o bispo que a acolheu. Santa Teresinha tem uma imagem muito afetuosa do bispo. Ela diz que o bispo tem um coração, ou melhor, quando ela fala do bispo, ela manifesta o coração terno, compreensivo. É ele que dá licença para que ela possa entrar ao Carmelo com 15 anos, né? Então é ele que foi o responsável pela entrada de Santa Teresinha ao Carmelo. Numa das vezes que ele visita o Carmelo, Teresa diz: eu vi bem que ele era tocado. Tomando-me pelo pescoço, apoiava a minha cabeça sobre o seu ombro e me fazia carícias. Parece-me como nunca pessoa alguma havia recebido isto dele. Extremamente afetuoso com Santa Teresinha. Então esse é o primeiro período da vida de Teresa. Nos anos que viveu, desde os 4 até os 14 anos, quando viveu em Lisieux, foram esses os padres com que ela teve o maior contato. O segundo período, que vai marcar o relacionamento de Teresa, é durante o tempo que ela está no Carmelo, né? Então,
durante o tempo que está no Carmelo. Nós já falamos sobre isso no início de dezembro de 1887, né? Ou melhor, no início de novembro até o início de dezembro de 1887, Teresa vai numa peregrinação a Roma por ocasião do jubileu de ouro sacerdotal do Papa Leão XIII. E nós já falamos, inclusive, da audiência em que ela participou com o Papa, ajoelhou-se ao pé do Papa, insistiu com o Papa, agarrou-se os joelhos do Papa, foi preciso que alguém a tirasse dali, né? Essa peregrinação foi muito importante para Teresa, muito importante, não só por causa do encontro com o Papa, mas porque nessa peregrinação Teresa conviveu com 75 padres. E aí nasce uma nova compreensão de Teresa, uma compreensão mais próxima da realidade. Embora ela reconheça que a dignidade do padre o coloca acima dos anjos, por outro lado, eles não deixam de ser homens fracos e frágeis, né? Quer dizer, Deus não anula a natureza do padre, ele continua a ser um homem como os outros, com a sua luta, que tem que enfrentar os riscos, que tem que enfrentar desafios, que sofre tentações, que comete pecados, como os outros, né? Então, isso para Teresa foi muito importante. Teresa diz que foi nessa peregrinação que ela compreendeu qual que é a finalidade principal do Carmelo. E aqui há uma grande influência de um livrinho que as carmelitas se serviam naquele período, chamado O Tesouro do Carmelo. Eu penso que eu já comentei aqui com vocês no encontro passado. Era um pequeno manual que se explicava os costumes, os hábitos, o comportamento. Uma carmelita tinha que caminhar geralmente com os olhos baixos, uma carmelita não podia correr, tinha que andar pausadamente, não tinha que respeitar o silêncio. À noite, jamais uma carmelita conversava com uma irmã, depois do recreio da noite. Então, tudo isso se explicava no Tesouro do Carmelo. E o Tesouro do Carmelo diz que a finalidade principal das carmelitas é conservar o sal destinado às almas. E o que é conservar o sal destinado às almas? É rezar pelos padres. Diz que a vocação da carmelita é ser apóstola dos apóstolos. Vejam, alguns anos atrás, o Papa Francisco elevou a memória de Santa Maria Madalena à categoria de festa e definiu Santa Maria Madalena como apóstola dos apóstolos. Na compreensão do Tesouro do Carmelo, diferente da compreensão do Papa Francisco hoje, toda carmelita tem que ser apóstola dos apóstolos, né? Ela, então, quando ingressa no Carmelo, sabe, né, no dia em que vossas orações e vossos sacrifícios não tiverem por objeto a santificação dos sacerdotes, sabeis que vós vos haveis distanciado desta vocação. Isso é Santa Teresa d'Ávila, no caminho da perfeição, no início do caminho da perfeição. A reformadora do Carmelo. Vou repetir uma frase que Teresa menciona no manuscrito: o que eu vim fazer no Carmelo, eu declarei aos pés de Jesus hóstia, no exame que precedeu minha profissão. Eu vim para salvar as almas e, sobretudo, para rezar pelos sacerdotes. Né? Bom, na correspondência que Teresa trava com Celina,
sobretudo no período do noviciado, Celina acompanha os primeiros anos da doença do pai. Santa Teresinha repete várias vezes o convite a Celina a salvar os sacerdotes. Né? Olha o que ela escreve numa das cartas. Celina, se tu queres, convertamos as almas. É preciso que neste ano façamos muitos padres que saibam amar Jesus, que o toquem com a mesma delicadeza com que Maria o tocava no seu berço. Né? Então, Teresa, nesse período do noviciado, vai desafiando Celina a oferecer tudo pela salvação dos padres, a oferecer tudo para conquistar padres que de fato amem a Jesus, que tratem a Jesus com o mesmo amor com que Maria tratava o pequeno menino, o menino Jesus, no seu berço, na manjedoura. Né? Já mais no final da vida, Irmã Maria da Trindade, aquela noviça preferida de Santa Teresinha, vai dizer que ela vai testemunhar: Maria da Trindade tem uma memória infalível, pois eu o sei, na tarde desta vida eu quero oferecer padres ao Senhor. Bom, neste período de Teresa no Carmelo, duas figuras são importantes. A primeira figura importante é a foto número 18, é o padre Pichon. Nós não falamos desse padre. Esse padre é um padre jesuíta, amigo da família Martin. Era o diretor espiritual de Maria do Sagrado Coração, a madrinha, a irmã mais velha, a madrinha de batismo de Teresa. Então ele acompanhou muito de perto a evolução da vocação de Maria. Eu acho que nós já chegamos a falar de Maria, que quando falava em ser religiosa, dizia que jamais ela imaginava um dia poder ser religiosa. E ela, depois acompanhada pelo padre Pichon, foi discernindo a sua vocação. Então esse padre, ele tem uma grande influência na vida de Santa Teresinha, né? Sobretudo naquele período em que antecipou a sua entrada no Carmelo. Esse padre encontrou-se com Santa Teresinha 2 meses depois, quando Teresinha está no Carmelo, encontrou-se com ela porque ele vai pregar um retiro no Carmelo. E nesse retiro ele atende Santa Teresinha em confissão, e tanto quanto o padre Pru, que nós já falamos dele, daqui a pouco nós vamos voltar a falar dele, o padre Pichon, a confissão que ele atendeu de Santa Teresinha foi um momento de cura na vida de Teresa, porque Teresa ainda carregava consigo alguns resquícios daqueles escrúpulos que ela tivera no começo da sua adolescência. Então o padre Pichon tem um papel muito importante. Ele dissipa por completo os escrúpulos que Santa Teresinha levava consigo. Vejam o que Santa Teresinha fala do padre Pichon. 2 meses após a minha entrada, o padre Pichon, tendo vindo para a profissão da Irmã Maria do Sagrado Coração, ficou surpreso de ver o que o bom Deus fazia em minha alma e me disse que na véspera, tendo-me observado rezando no coro, achava o meu fervor próprio de criança e meu caminho muito suave. A conversa com o bom padre foi para mim uma consolação bem grande, mas anuviada de lágrimas, por causa da dificuldade que eu encontrava em abrir a minha alma. Eu fiz, entretanto, uma confissão geral, como jamais eu havia feito. No fim, o padre me disse estas palavras, as mais consoladoras que me ressoaram no ouvido da minha alma.
na presença do bom Deus, da Santíssima Virgem e de todos os santos, eu declaro que jamais cometestes um único pecado mortal. Depois ele agradeceu, ele acrescentou: agradecei ao bom Deus pelo que ele fez por vós, pois se ele vos abandonasse, ao invés de ser um pequeno anjo, vós vos tornaríeis um demoniozinho. Eu não tive dúvida em admitir. Eu sentia quanto eu era fraca e imperfeita, mas a gratidão inundava minha alma. Tanto receava ter manchado a veste do meu batismo, que a declaração saída do padre, da boca de um diretor, como o que nossa Santa Madre desejava, isto é, os que unissem a ciência à virtude, me parecia proferida pela própria boca de Jesus. Disse-me ainda o bom padre as seguintes palavras que ficaram carinhosamente gravadas em meu coração. Minha filha, nosso Senhor seja sempre o vosso superior e o vosso mestre no noviciado. De fato, ele foi e foi também o meu diretor. A intenção de Santa Teresinha era que o padre Pichon se tornasse o seu diretor espiritual no Carmelo. Mas logo a seguir, o padre Pichon foi transferido para o Canadá. E o contato que Santa Teresinha tem com o padre Pichon é através das suas correspondências. Mensalmente, Teresa escrevia ao padre Pichon. E o padre Pichon se limitava a responder uma vez por ano as cartas que ele recebia de Santa Teresinha. Infelizmente, o padre Pichon queimou todas as cartas de Santa Teresinha. Por isso, acabamos perdendo uma fonte importantíssima para poder compreender a relação dela com os sacerdotes e a evolução da sua vida espiritual. Bom, o que foi que curou o coração de Teresa? O fato do padre Pichon dizer que ela não houvera cometido pecado mortal algum. Pecado mortal algum. Bom, o segundo padre que Teresa vai ter contato, e nós não vamos entrar em detalhe, porque nós já falamos dele, é a foto 1, é o padre Alexis Prou, aquele franciscano que vai pregar o retiro para as carmelitas. Teresa diz que ela não tinha expectativa nenhuma desse retiro. Entretanto, foi a única que apreciou o retiro do padre Prou. E a confissão que ela teve com o padre Prou lançou Teresa nas ondas da confiança e do amor. Então, essas duas figuras são as mais importantes. Uma terceira figura importante é o padre Blinot. Nós não temos foto dele. O padre Blinot, ele era confessor no Carmelo, e eu já comentei com vocês que ele era extremamente rigoroso, e quando Teresa diz a ele da sua aspiração de ser perfeita, ele repreende a Teresa dizendo que ela pecava por presunção. E depois, escrevendo a Celina, ela diz: Celina, ele me diz que eu sou presunçosa porque eu quero ser perfeita. Ele me diz que basta ser uma boa religiosa. Mas Jesus no Evangelho diz que nós temos que ser perfeitos como o nosso Pai do céu está perfeito. Um outro padre com quem ela tem contato no Carmelo é o padre Iuf. O padre Iuf é também um confessor das carmelitas, ajudava no atendimento das irmãs. Não é? O padre Iuf era também bastante escrupuloso. E acho que no segundo encontro que nós teremos após este encontro, nós vamos falar da noite da fé que Santa Teresinha enfrenta, e ele diz a ela que ela não deveria se deter naqueles pensamentos
porque aqueles pensamentos eram muito perigosos. E Teresa diz a Inês, né, que Inês ficasse muito tranquila, porque aquilo que o padre lhe disse não quebrava sua cabeça. Ela vai dizer: se me falta o sentimento da fé, não me faltam as obras da fé. Né? Então, olha a maturidade que tem Santa Teresinha. O terceiro período da vida de Santa Teresinha, no relacionamento com os padres, é o período em que ela recebe os seus irmãos espirituais. Nós falávamos disso no encontro passado. Falávamos de Bellière, né? Então as fotos aí, número 8, o padre era seminarista, Bellière, já falamos dele. Teresa escreve 11 cartas para ele. É um rapaz frágil, órfão dos pais, é criado por uma tia, tem muita dificuldade no relacionamento com os superiores, tem um temperamento muito irritadiço, né? É mandado de volta para a França antes da sua ordenação, depois é readmitido, volta para a África, onde ele vai trabalhar junto na missão dos padres brancos. Aí ele contrai uma doença do sono e acaba morrendo no início do século. Então nós já falamos deles. Eu falava que Santa Teresinha, quando recebeu-os como irmãos, quando recebeu Bellière como os irmãos, sentiu que algumas cordas do coração dela eram tocadas como há muito tempo não as ouvia. Desde a sua infância não ouvia aqueles sons. Não é? Santa Teresinha sempre teve o desejo de ter um irmão sacerdote. Nós falávamos que 2 dos irmãos de Santa Teresinha morrem pequeninos, não é? E Teresinha diz, e nós falávamos também que o desejo dos pais de Santa Teresinha é de que ao menos um dos seus filhos se tornasse padre. Teresa cresceu com esse sonho, um sonho impossível de realizar-se, porque os seus irmãos haviam morrido precocemente. Não é? Portanto, quando acontece de Madre Inês chamá-la para confiar a ela um irmão espiritual, Teresa, por sua vez, se dá conta de que o seu sonho, aparentemente impossível, começa a se realizar. Ela ganha alguém que ela diz que todas as vezes que sobe o altar, vai lembrar-se dela e vai levá-la consigo. Né? Levá-la consigo. Ver realizado o seu desejo de ter um irmão. Eu quero ler um parágrafo aqui, porque é muito importante o que esse autor francês fala dessa escolha de Teresa para ser irmã espiritual, inicialmente de Bellière. Tudo indica que Madre Inês não realizou essa escolha por acaso. Ela conhecia a fundo sua jovem irmã, com quem partilhara a prova de haver visto voar ao céu seus 2 irmãozinhos. Conhecia sua vontade de sacrifício pela salvação dos padres. Sabia também a seriedade da vida religiosa de Teresa, por quem uma união apostólica com o futuro padre não seria uma fútil distração, mas um estímulo para uma vida interior mais intensa. Ela adivinhava, enfim, a alegria espiritual que experimentaria Teresa ao ver assim realizado seu desejo de possuir um irmão sacerdote e a intenção de seus pais de contar entre seus descendentes com um sacerdote ou missionário. Pela sua escolha, Madre Inês tornava-se o instrumento pelo qual Deus demonstrava a realização da oração do casal Martin
E ela era também um instrumento que a providência se servia para dar a Teresa a ocasião de irradiar o fervor apostólico com que a sua alma havia sido invadida pela sua oferta ao amor misericordioso. Né? Bom, então vejam, não foi por um acaso que Madre Inês Paulina confia Bellier a Teresa. Mais tarde, Maria do Gonzaga confia Roulin, é a foto 9. Né? E nós já falávamos dele no encontro passado, a resistência de Teresa de acolher um novo irmão. Só o acolheu pela obediência, acreditando que a obediência haveria de multiplicar os seus méritos, né? A eficácia da sua oração. Com Roulin, Teresa corresponde 6 vezes. Eu dizia para vocês da seriedade com que Santa Teresinha vivia essa fraternidade espiritual. Teresa conserva a fotografia de Roulin no bolso do seu hábito. Teresa fixa na parede do seu ofício o mapa da China, aonde Roulin estava realizando a sua missão. Eu dizia que Roulin foi ordenado no final de junho de 1896. Dia 3 de julho ele celebra no Carmelo de Lisieux, ele tem a oportunidade de conhecer Santa Teresinha, e Santa Teresinha lhe dá de presente um sanguíneo, um corporal e uma pala. Vejam aí a foto 19, é a pala que Santa Teresinha pintou para presentear o padre Roulin. Vejam o capricho dessa pala, né, que Santa Teresinha pintou para presentear Roulin. Né? Bom, nós falamos também que inicialmente o contato com Bellier fica interrompido, porque ele vai para o serviço, ele vai para o exército, né, para o tiro de guerra, e ele vai retornar o contato somente no final do ano de 1896. Né? Ficam 8 meses sem ter notícias. Olha o que Santa Teresinha diz. É preciso admitir que no início eu não tive consolações para estimular meu zelo. Após haver escrito uma encantadora carta cheia de nobres sentimentos para agradecer Madre Inês de Jesus, meu irmãozinho não dá mais sinal de vida senão no mês de julho seguinte, exceto que ele envia no mês de novembro para dizer que estava entrando no quartel. Então, portanto, permanece 8 meses sem nenhum contato com Bellier. Logo depois de receber Bellier como seu irmão espiritual, Teresa faz uma oração que ela vai rezar diariamente por ele. Quem tem as obras completas, a oração número 8. Eu vou ler só 2 frases. Divino Jesus, escutai a palavra que eu vos dirijo por aquele que quer ser vosso missionário. Olhai-o no centro dos perigos do mundo. Fazei-o sentir cada vez mais o nada e a vaidade das coisas passageiras e a felicidade de saber desprezá-las por vosso amor. Que já seu sublime apostolado se exerça sobre aqueles que lhe são próximos, que ele seja um apóstolo digno do vosso sagrado coração. Ó Maria, doce rainha do céu, é a vós que eu confio a alma do futuro sacerdote, de quem sou indigna irmãzinha. Dignai-vos ensinar-lhe já com que amor vós tocáveis o divino menino Jesus e o envolvíeis de faixas, a fim de que ele possa um dia subir ao santo altar e levar em suas mãos o Rei dos céus. Né? Portanto, está aí, né, a realização do sonho dos seus pais e, ao mesmo tempo, a realização de um dos mais sublimes desejos seus. Nós não vamos entrar em detalhes sobre
o relacionamento dela com eles, porque já falamos no encontro passado. Eu só quero chamar a atenção que, quando Madre Maria de Gonzaga chama Santa Teresinha para confiar-lhe Roland, Santa Teresinha já está sofrendo com a tuberculose e já está mergulhada na noite da fé. Né? Portanto, não é um momento muito propício, né? que ela abraça esse compromisso. Né? Ao contrário, muito difícil. Depois, outra coisa importante é o fato de Madre Maria de Gonzaga confiar um irmão espiritual, a Teresa, é algo muito singular. Significa que para Madre Maria de Gonzaga, Santa Teresinha é uma pessoa que merece uma atenção particular. Às vezes, na literatura sobre Santa Teresinha, se pinta muito mal a imagem de Madre Maria de Gonzaga, como se ela fosse um carrasco, como se ela fosse uma mulher extremamente fria, como se ela tivesse a alegria de punir Santa Teresinha. Bom, Madre Maria de Gonzaga reflete um pouco a mentalidade da época. A mentalidade da época era justamente essa: as que ingressavam na vida religiosa tinham que ser exercitada na mortificação, na humilhação. Muitas vezes, por um nada, eram obrigadas a se inclinar e a beijar o chão. Muitas vezes eram obrigadas a usar da disciplina no refeitório, a pedir perdão às irmãs no refeitório por alguma falta cometida. Por exemplo, se eu encontrasse um objeto qualquer quebrado e se a culpada se confessasse que tivesse sido ela que quebrou aquele vaso, ela tinha que ir ao refeitório e pedir perdão às irmãs, porque ela tinha quebrado aquilo que não era dela, era da vida comum. Bom, então a imagem que a gente tem de Madre Maria de Gonzaga às vezes é muito estereotipada, é muito marcada por esse tom severo, como se fosse um carrasco. Mas não. Ela escreve, um pouco depois da morte de Santa Teresinha, ela escreve a uma priora: vós sabeis as esperanças que nós colocávamos nesta alma. Este querido tesouro nos deixou aos 30 de novembro. O vazio que sua ausência nos faz é imenso. O céu invejou-a e a terra não era digna de possuí-la por muito mais tempo. Sua vida não foi senão amor e sacrifícios. Portanto, por que Madre Maria de Gonzaga escolhe Santa Teresinha? Porque reconhece nela o seu valor religioso, é uma religiosa exemplar. E porque conhece o seu ardor apostólico. Nós falávamos, na semana passada, da aspiração que Santa Teresinha tem de ir para um Carmelo de missão. O Carmelo de Hanoi, na China, um Carmelo que fora fundado pelo Carmelo de Lisieux. Não vamos entrar mais em detalhes, porque o tempo corre. Qual é a mensagem que Teresa transmite aos padres? Bom, é muito interessante observar que as aspirações que Teresa tem é muito semelhantes às aspirações de um jovem sacerdote ou de um futuro sacerdote. Muito. Eu já falei aqui que quando Santa Teresinha descreve alguns momentos da sua vida, ela se inspira nos apóstolos. Quando ela vai falar da noite do Natal, e quando ela vai dizer da missão que lhe é confiada por Madre Maria de Gonzaga, para ajudar, por Madre Inês, para ajudar no noviciado, ela se serve da imagem dos apóstolos.
Então vejam, as aspirações de Teresa são muito semelhantes às aspirações de um jovem sacerdote. Outra coisa que não pode passar despercebido. No manuscrito B, que é aquela carta que ela escreve em setembro de 1896 a Maria do Sagrado Coração, que pediu a ela que descrevesse a sua via, o seu caminho de santidade, é o manuscrito B. Teresa chega um momento que diz assim, que tomando a Bíblia, ela se deparou com aquela página de São Paulo, quando ele descreve a igreja como um corpo. E ela vai dizendo que tendo lido aquilo, ela se dá conta da sua vocação. Mas entre as vocações que ela menciona, ela diz, eu sinto em mim a vocação de sacerdote. Sinto em mim a vocação de sacerdote. Bom, qual que é, então, qual que é a razão de ser e de agir próprias aos sacerdotes que ela considera que podem ser suas? Então, Teresa diz que os padres somente são capazes de viver o seu ministério à medida que são capazes de revelar a plenitude do amor. Olha que interessante. O padre só é capaz de viver o seu ministério à medida que é capaz de revelar a plenitude do amor. Na última poesia de Santa Teresinha, Porque Te Amo, Maria, Teresa faz o que é amar? Amar é dar tudo, é dar a si mesmo. Essa é a definição de amor. Então Teresa diz que o padre é somente capaz de viver o seu ministério se ele é capaz de se entregar por completo, se ele é capaz de dar tudo de si, se ele é capaz de dar a si mesmo, a si mesmo. Vamos ouvir o parágrafo que Santa Teresinha se refere ao sacerdote. Sinto em mim a vocação de sacerdote. Com que amor, ó Jesus, eu te levaria em minhas mãos, quando pela minha voz tu descesses do céu. Com que amor eu te daria as almas. Mas, embora desejando ser sacerdote, eu admiro e invejo a humildade de São Francisco de Assis. E eu sinto a vocação de imitá-lo, refutando a sublime dignidade do sacerdócio. Eu quereria percorrer a terra, pregar teu nome e plantar sobre o solo infiel tua cruz gloriosa. Mas uma única missão não me bastaria. Eu queria ao mesmo tempo anunciar o Evangelho nos 5 cantos do mundo, até nas ilhas mais distantes. Santa Teresinha diversas vezes se refere aos padres. Ela diz, se eu tivesse sido padre, eu teria aprendido o hebraico, o grego, não estaria contente com o latim, assim eu conheceria o verdadeiro texto ditado pelo Espírito Santo. Quando ela, na oração da comunidade, tinha a função de dirigir a oração, ela dizia, eu pensava que o sacerdote dizia as mesmas orações durante a missa, e assim eu teria o mesmo direito que ele de rezar em voz alta diante do Santíssimo Sacramento, de dar as bênçãos, as absolvições, de dizer o Evangelho quando eu era a primeira cantora. Olha, os detalhes que Teresa percebe em que ela realiza funções que são próprias dos padres.
Uma coisa que é muito particular, Teresa diz: como eu bem quisera ser padre para pregar sobre a Santa Virgem. Uma vez não bastaria para dizer tudo o que eu penso a este respeito. A semana que vem nós vamos tratar desse tema, a relação de Santa Teresinha com Nossa Senhora. Né? Quando ela está doente, chega ao Carmelo as notícias de que estão se realizando algumas ordenações. E Teresa comenta com Celina: veja, o bom Deus vai me levar numa idade em que eu não haveria tempo de ser sacerdote. Se eu pudesse ser padre, seria neste mês de julho. Nesta ordenação eu receberia santas ordens. Mas a fim de que eu não lamente nada, o bom Deus permite que eu esteja doente. Eu não poderia participar disto, eu morreria antes de haver exercido o meu ministério. Bom, o que é que está na origem desse desejo de Teresa de ser sacerdote? Duas graças especiais. Uma primeira graça, eu acredito que já falamos, logo após a graça do Natal, Santa Teresinha está na igreja e ela vê escorregar da sua mão, dentro do seu missal, uma imagem de Jesus crucificado. E essa imagem foi muito importante para Santa Teresinha. Eu acho que deve ter umas fotos mais antigas. E ela diz que aquela imagem, quando ela vê a imagem do crucifixo, ela diz que ela se transporta para o Calvário, desejando recolher aquele sangue que escorria das mãos de Jesus para poder espalhá-lo pelo mundo, para poder salvar o maior número possível de homens e de mulheres. Essa graça foi muito importante. Por que foi muito importante? Porque houve uma confirmação, que foi o caso do criminoso Pranzini. Quando ela sabe da morte de Pranzini, que Pranzini se recusa a confessar-se, ela reza com todas as forças da sua alma para que Pranzini dê ao menos um sinal do seu arrependimento. E Pranzini, quando está no cadafalso, toma da mão dos padres o crucifixo e beija as chagas de Cristo. Dá o sinal que ela desejava, comprova a graça que ela havia recebido quando, olhando para aquela imagem do crucifixo, ela se transportou ao Calvário, desejando recolher o sangue de Jesus para salvar as almas. Né? Portanto, a graça, o que está na origem do desejo de Teresa de ser padre, de ser sacerdote? Uma forte experiência do amor de Deus que se manifesta no seu Filho Jesus Cristo. Um amor que não é só devorador, mas um amor que é sofredor. Né? Teresa compreende que os sofrimentos de Cristo na sua paixão e na igreja hoje precisa ser curado, e só é curado numa alma cujo coração ama. Só assim é curado por uma alma cujo coração ama. Né? Portanto, essas duas graças, a graça da estampa e a graça, eu vou trazer semana que vem, e a graça da conversão de Pranzini, é que estão na origem do desejo de Teresa ser padre. Né? Numa das suas cartas, numa das cartas a Celina, eu já me referi a isso, Teresa diz: vivamos pelas almas. Olha lá, essa foto. Essa foto é que deslizou no missal de Santa Teresinha,
E Santa Teresinha quer estar aos pés de Jesus como está Madalena. Olha lá, Madalena está aos pés de Jesus. E ela quer estar aos pés de Jesus para recolher o sangue que corre na cruz, para com aquele sangue resgatar as almas. Né? Então, vejam, Teresa se coloca no lugar de Madalena, apóstola dos apóstolos. Apóstola dos apóstolos. Quando ela escreve a Celina, ela diz: vivamos pelas almas, sejamos apóstolas, salvemos sobretudo as almas dos padres. Numa das cartas que ela escreve a Bellier, ela diz: vós sabeis, uma carmelita que não fosse apóstola se afastaria do fim da finalidade da sua vocação e cessaria de ser filha de Santa Teresa, que desejaria dar 1000 vidas para salvar uma única alma. O que é que Teresa se serve para salvar as almas? Em primeiro lugar, se serve do amor. Eu falava no encontro passado, ou dizia na homilia na missa de São José Maria, dizia que São José Maria chama um jovem para ajudá-lo numa tarefa, o jovem entra na sala, né, deixa a porta aberta, e São José Maria volta serenamente, fecha a porta. Quando o rapaz olha, São José Maria diz: veja como é possível fechar uma porta com amor, fazer tudo por amor, colocar amor naquilo que se faz. Esse é o primeiro meio que Santa Teresinha. Segundo meio, mortificações. São muitas as mortificações. Por exemplo, Teresinha por um período não se encostava no encosto da cadeira. Aí ela começou a perceber que estava ficando meio corcunda, como eu estou ficando meio corcunda. Aí ela compreendeu que não podia ficar sem se encostar no encosto da cadeira. Santa Teresinha, muitas vezes, nós falamos disso, teve que conviver com o inverno, com o frio. Com o frio, não é esse friozinho nosso aqui não. É 10 negativos, 15 negativos. Teve que conviver com a fome. A última a se servir era Teresa. Né? Então, mortificação e as humildes virtudes. Né? As humildes virtudes. Os atos de caridade com a irmã Maria de São Pedro. A tolerância com a irmã Maria de São José. A dificuldade na convivência com Teresa de Santo Agostinho. Pequenas virtudes vividas no dia a dia. Né? São esses os meios que ela se serve para salvar as almas, para ajudar os padres. Eu vou ter que me estender um pouquinho para terminar o tema hoje. Bom, Teresa diz que os padres só podem realizar o seu ministério se eles são capazes de chegar à plenitude do amor. Amor que significa dar tudo, dar de si mesmo. Compreendi que se a igreja tinha um corpo composto de diversos membros, o mais necessário, o mais nobre de todos não lhe faltava. Compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração era ardente de amor. Eu compreendi que só o amor fazia agir os membros da igreja, que se o amor viesse a faltar, os apóstolos não anunciariam o evangelho, os mártires recusariam em derramar o seu sangue. Compreendi que o amor abrange todas as vocações, alcançando todos os tempos e todos os lugares. Numa palavra, é eterno. Santa Teresinha diz para nós: na vida cristã, todos nós comemos da mesma panela. Não tem uma panela diferente para o batizado e uma panela diferente para o padre. Todos nós temos que comer da mesma panela. E qual é a panela? O que é que nós vamos comer nessa panela?
O alimento que nos sustenta é único, é amar, é viver de amor, é imprimir amor na nossa vida, é fazer da nossa vida um ato de amor. Isso vale para você, batizado, isso vale para mim, bispo, isso vale para você, religiosa, isso vale para o padre, isso vale para todos nós. Se nós perdemos a dimensão do amor, nós esvaziamos a nossa vida cristã. Amor no sentido genuíno. Qual que é o sentido genuíno? É amor com as suas duas faces, hein? Amor a Deus e amor ao próximo, né? Santa Teresinha diz que esses dois amores são inseparáveis. Nem ela disse, Jesus disse. É a face e o reverso da moeda. Amar a Deus e amar ao pobre. Teresa diz que se faltasse o amor, os apóstolos não anunciariam o Evangelho. Os mártires se recusariam a derramar o seu sangue. O amor é o combustível da nossa vida de fé, da nossa vida cristã. Teresa diz que o amor de Deus precisa ser correspondido. Portanto, Teresa está dizendo para nós que nós precisamos, para que nós possamos aprender a amar o próximo, temos que aprender a amar Jesus. E se nós queremos amar Jesus, precisamos aprender a amar o próximo, né? Veja o que diz. No seu manuscrito, Teresa revela a mesma consciência a respeito do quanto Jesus deseja ser amado e o quanto é desprezado. Faz uma referência particular aos que ele chamou para serem seus discípulos. Olha o que ela escreve. Eu sinto mais do que nunca que Jesus está sedento. Ele não encontra senão ingratos indiferentes entre os discípulos do mundo e entre os seus próprios discípulos. Ele encontra poucos corações que se entregam a ele sem reserva, que compreendem toda a ternura do seu amor infinito. Mais adiante, quando ela está bem doente, em agosto de 1897, ela diz: como o bom Deus é pouco amado sobre a terra, mesmo pelos padres e pelos religiosos. Não, o bom Deus não é amado o bastante. Eu já falava disso, né? São Francisco, que saía aos gritos: o amor não é amado. Santa Maria Madalena de Pazzi, uma carmelita italiana, uma mística do mesmo nível de Santa Teresa de Jesus, um dos refrões que ela repetia com frequência: o amor não é amado, né? Então, o amor precisa ser amado, intensamente amado, né? E é o que Teresa procura fazer, corresponder ao amor de Jesus, fazer da sua vida uma resposta ao amor. Ela sabe que ela está muito longe de amar a Deus o quanto Deus precisa ser amado. Mas ela quer amar a Deus com tudo, com toda a vida dela. Fazer tudo por amor de Deus. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, né? Mas nós vamos terminar com uma expressão que é uma das expressões mais queridas de Santa Teresinha, que é amar Jesus e fazê-lo amado. Esta expressão aparece constantemente na correspondência de Santa Teresinha, nas correspondências com os seus irmãos espirituais, já jovem com Celina, no decorrer de toda a sua amada, toda a sua vida. Amar Jesus e fazê-lo amado. Esse é o grande ideal de Santa Teresinha, que corresponde à vocação do padre.
Qual que é a vocação do padre? Amar Jesus e fazê-lo amado. Não é possível fazer amado alguém que nós não amamos. Se nós não amamos aquele que nós anunciamos, o nosso anúncio é vazio. Se nós não temos intimidade com aquele que nós amamos, as nossas palavras são discursos vazios. Teresa diz, amar Jesus é a condição para fazê-lo amado. Quando ela está bem doente, Serina pergunta a ela, por que ela se sente tão atraída pelo céu? E Teresinha diz, é o amor, amar, ser amada e voltar à terra para fazer amar o amor. Esse é o carisma de Teresinha, que deve ser o carisma de todo padre, né? Todo padre. São João Paulo II, em 1992, publicou um documento que até hoje não perdeu a sua validade, chamado Pastores Dabus Vobis. Eu vos darei pastores conforme o meu coração. E quando João Paulo II vai falar da caridade pastoral, que esse amor sem limites, esse amor de entrega, esse amor de doação, ele se serve de uma expressão de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que a vocação de todo cristão é amoris officium, é o ofício do amor, é exercer o amor. Teresa compreende isso. Se nós queremos saciar a sede de Cristo, é preciso que nós o amemos e ao mesmo tempo o façamos amado. Portanto, o amor de Jesus está intimamente vinculado ao fazê-lo amado. Nós não vamos entrar em detalhes porque o tempo não nos permite. Eu comentei aqui no encontro passado que Teresinha, no final do manuscrito C, ela faz um comentário a um versículo do Cântico dos Cânticos. Atraí-me e nós correremos. Quem tiver o manuscrito C, veja. Neste comentário a este versículo está contido toda a compreensão que Teresa tem do amor. O amor que é a alavanca, ela diz, o amor que é o motor, é o combustível da vida cristã. Que sem esse amor não é possível viver a nossa vida no segmento de Jesus. Vale a pena. Mas eu quero terminar, leiam lá que vocês vão ver, eu quero terminar com as irmãs quando Teresinha está muito doente, as suas irmãs foram recolhendo as suas últimas palavras. O maior texto é de Inês, é o caderno amarelo, os últimos colóquios. Mas Celina, Maria do Sagrado Coração, Maria da Trindade, Maria da Eucaristia, todas elas anotaram, quando ficavam com Teresa na enfermaria, anotavam às vezes uma expressão dela. Veja o que Maria do Sagrado Coração escreve. Isso quem está dizendo é Santa Teresinha. Inclinando-me um pouco, através da janela, o sol que ao se pôr lançava seus últimos raios sobre a natureza e as copas das árvores pareciam douradas. Assim pensava comigo mesma. Que diferença se permanecemos na sombra ou se ao contrário expomos-nos ao sol do amor, porque então tudo fica dourado. É por isso que eu pareço dourada. Na verdade, eu não sou. E se me afastar do amor, deixarei imediatamente de ser. Vamos agradecer a Deus pelo nosso encontro e rezar de maneira especial hoje por todos os padres. Vamos
vamos fazer um compromisso de rezar pelos padres, incluindo os bispos, evidentemente, porque bispo, antes de tudo, é padre. Para que nós, padres, possamos viver o nosso ministério na plenitude do amor, desse amor que se entrega, que se esvazia, que se dá completamente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vocês podem imaginar o quanto os nossos padres estão sofrendo com a pandemia? Vocês podem imaginar a amargura dos padres de não poder abrir as igrejas para poder celebrar com o seu povo? Vocês podem imaginar a solidão que muitos padres vivem porque ficam isolados das suas casas? O quanto os nossos padres hoje precisam da nossa oração? Então, com essa bênção final, eu tenho aqui uma relíquia de Santa Teresinha, uma relíquia ex capilis, do cabelo de Santa Teresinha. E eu quero invocar a bênção de Deus com a relíquia de Santa Teresinha sobre todos vocês que estão sintonizados conosco, sobre os seus lares, suas famílias. Ainda essa semana eu recebi um testemunho tão bonito de uma família lá de Franca, que está nos acompanhando. Então, invocar a bênção de Deus sobre todos vocês, todas as famílias que estão nos acompanhando, sobre todos os padres, para que Santa Teresinha seja para eles, nesse momento, uma companhia agradável que conforte o coração de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E também me lembro das religiosas, as religiosas que nos acompanham, que essa bênção seja para vocês e também de maneira particular. Boa noite a todos, até a próxima semana.